E aqui em Umuarama e também na região, dois casos chamaram a atenção na última semana. Primeiro, uma menina de 10 anos se matou porque, de acordo com os vizinhos, ela sofria maus tratos da família. E um outro com uma adolescente de 17 anos que foi violentada por 8 homens. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a conselheira do Conselho Tutelar, que está aqui do meu lado já, a Maria do Carmo. Seja bem-vinda ao P Notícias, Maria do Carmo. Obrigada, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para falar um pouquinho do direito da criança e do adolescente. Principalmente porque esses dois casos chocaram, né, a nossa região aqui, principalmente esse da menina de 10 anos, né, Maria do Carmo, que sofria maus tratos da família, né? Isso é muito triste. Acontece muito esse tipo de coisa aqui na nossa região? Não. Tanto que o índice do suicídio entre crianças é bem pequeno, né? E assim, as informações que nós tivemos, até junto ao Conselho Tutelar do município, é que ele não chegou para o Conselho Tutelar, até então, nenhuma denúncia referente a essa criança. Então, é importante a gente ressaltar que quando há o vizinho, ou qualquer pessoa, perceber que a criança está tendo seu direito violado, está sofrendo agressão, né? É importante que comunique os órgãos de proteção. E como que os vizinhos, né, e professores podem ajudar? Porque às vezes eles se sentem com as mãos atadas, né, por não ser pai, né? Ah, se eu vou me meter na família, né, às vezes posso atravessar algum limite. Então, eles podem, têm o direito? Não, qualquer pessoa pode fazer denúncia. Se a pessoa, o professor, ele tem o dever, isso é o que diz no estatuto. O professor, o médico, né, os hospitais, se ele percebeu qualquer tipo de negligência, ele tem o dever de comunicar os órgãos de proteção. Mas o vizinho, muitas vezes, ele não quer se comprometer. Então, o que ele faz? Ele pode ligar para o Conselho Tutelar, anonimamente, que nós recebemos, o Conselho Tutelar, ele trabalha em cima de denúncias, né, e nós verificamos. Ele pode também ligar de qualquer orelhão para o Disque 100, né, que cai em Brasília, e fazer a denúncia sem se identificar. Né? O Disque 100, que é os direitos humanos, vai repassar para o Conselho Tutelar aquilo que é de esfera do Conselho Tutelar, para a delegacia ou o Ministério Público, aquilo que compete, aquelas denúncias que compete a eles, e daí esses órgãos vai estar fazendo os atendimentos. A pessoa pode está ligando sem se identificar. Então, o vizinho percebeu qualquer violação, liga no Disque 100, liga no Conselho Tutelar, que será atendido, será verificado. Em relação a esse segundo caso que a gente comentou ainda, da menina de 17 anos, o Conselho Tutelar também dá uma assistência a esse tipo de situação, né? Por exemplo, a menina foi violentada, então tem uma assistência aí psicológica para esse tipo de situação? Tem. O importante é que os pais procurem os órgãos de proteção antes que aconteçam os fatos. Por exemplo, o pai percebeu que o adolescente está se envolvendo com alcoolismo, com as amizades que esse adolescente está, com quem está andando. No início, quando é percebido isso, e a gente procura também prestar os atendimentos, muitas vezes tem um resultado satisfatório. O que acontece é que os pais deixam à vontade, né? Não colocam limite nos seus filhos, e quando acontece aí com 14, 15, 16 anos, ele está muitas vezes já comprometido com droga, comprometido também com droga ilícita e ilícita. Geralmente nós temos muitos casos de adolescentes comprometidos com crack, né? Então, assim, ele está numa fase que lógico que a gente vai prestar todos os atendimentos, mas é difícil o retorno, é difícil a recuperação. Agora você fala, né, que os pais têm que procurar ajuda antes, né, do adolescente se envolver com esse tipo de coisa. Então, como que o pai pode educar, né? A gente vive aí essa discussão da lei da palmada, né, bater ou não bater. Então, como que o pai pode educar sem ferir, sem machucar a moral e fisicamente também as crianças? A gente tem visto isso, que, na verdade, o bater ele não vai resolver, né? Então, assim, no conselho, as pessoas falam assim, mas vocês, de alguma forma, vocês tiram a nossa autonomia enquanto pai. Não é isso. A gente está lá para ajudar, para orientar. E o pai, ele tem, sim, que exercer a função dele ali de pai, ter autonomia com o filho, né? E isso, o que acontece? Ele tem que, não é batendo,
né? Mas ele tem que dar um bom exemplo, ele tem que cuidar do filho, Se aonde o impor. filho tá indo, com quem está andando, que horário vai chegar em casa. Isso é cuidar, não é de repente colocar o filho dentro de casa, né? Não, você não vai sair para lugar nenhum, você não tem, não pode ter amigos. Não, olha, quem são os amigos? Eu vou numa festa, mas que horas que vai? Quem frequenta? É um aniversário? Que tipo de festa é esse? Né? Vai servir bebida? Não vai? Então, é esse cuidado que o pai tem que ter. E, lógico, dá um bom exemplo também, né? Porque a gente atende muitas famílias assim desestruturadas, que o pai é envolvido com droga, a mãe também. Então, aí o filho automaticamente vai no mesmo caminho. Maria do Carmo, a criança que apanha, né? Por exemplo, no caso dessa menina de 10 anos que, né, chegou a ter um suicídio, chegou a se suicidar, o que ela sente no momento que ela apanha? Porque, né, se a gente vê que tem essa discussão, né, da lei da palmada, a criança, ela sente medo, então ela não aprende que aquilo, na verdade, é errado. Ela aprende que ela tem que ter medo. É isso, Maria do Carmo? Ela tem medo, né? Na verdade, o bater, ele não vai educar, ele não vai ensinar, né? O que você tem é que procurar ensinar e orientar o teu filho. Agora, nessa situação específica que aconteceu, a gente tem as informações assim também, bem por alto, lógico, em outro município, tudo, mas que a criança ela ficava sozinha em casa. Quer dizer, uma criança de 10 anos não deve ficar sozinha, né? Ela não tem ainda maturidade, não tem conhecimento, né, para estar ali lidando, até fazendo serviço também. Né? É lógico, as informações que a gente teve assim, bem superficial também. Mas assim, fazendo serviço, que mesmo que não tenha tido uma outra violação, mesmo que que ela não sofria agressão física por essa família, mas só pelo fato dela estar sozinha, né, permanecer sozinha, o fato dela estar fazendo aqueles serviços domésticos para a idade dela, aquilo ali não está certo. Então isso me parece que foi constatado já. Isso já é uma violação de direito. Isso já seria razão para alguém estar denunciando, né? Entendi. E daí, no caso, por exemplo, a criança que apanha, que sofre esse tipo, né, de violação de direito, ela cresce, né, já com o pensamento, então só vou resolver isso se eu bater, só vou resolver isso se eu obrigar as pessoas a fazerem as coisas para mim. Isso, infelizmente, cresce. E outra, a gente percebe no Conselho Tutelar dos atendimentos que ele tem medo, né? Mas ele não tem, muitas vezes, a orientação que deveria ter da família. Olha, eu não devo fazer isso porque é errado. Eu não devo brigar, eu não devo me envolver com droga, eu não devo me envolver... Porque isso é errado, porque a família passou alguns princípios, né, que essa criança ela vai estar crescendo, ela vai estar sabendo lidar com o que é certo, com o que é errado, né? Mas, assim, o bater, ele tem medo do pai ou da mãe. Mas eu vou procurar fazer escondido, ninguém vai saber. Então, acaba se envolvendo. Tá certo, Maria do Carmo. Então, tudo é uma questão mesmo de educação, né? Isso. Tanto Tudo é uma dentro questão. de casa, quanto Dentro de fora. casa, a família é a base, né? Então, assim, desde pequenininho, a família é a base. Isso aí já não é o estatuto que vem trazer isso, já é a própria Constituição, né? Até mesmo antes. A família é a base. A família tem que dar educação. Se o bater resolvesse, mas não resolve. Não resolve. Né? Tá certo, Maria do Carmo. Muito obrigada pelas suas informações.